O nosso palestrante de hoje é o pastor Ronaldo de Oliveira, técnico em contabilidade, bacharel em teologia pelo NASP, pós-graduado em psiquiatria e religião pela Unisa, mestre em teologia pelo NASP e doutorando pelo Mackenzie. Atuou como professor e apresentador de 2 programas de rádio na Novo Tempo. Atua há mais de 37 anos como pastor. E nesta aula teremos a oportunidade de aprender sobre um tema extremamente importante e atual. Por isso, aproveite, faça suas anotações. E não esqueça de comentar. Agora, vamos para a aula. É uma alegria estar com vocês nessa aula inaugural desse projeto da capelania do Colégio de Ibiúna. Eu agradeço muito ao pastor Igor Matos o convite para apresentar esta mensagem, ou essa reflexão, na verdade, sobre um tema tão importante relacionado com a revitalização de igreja. Eu espero nesse momento, será uma apresentação breve, vamos introduzir esse assunto, que é um assunto que tem atraído a atenção de estudiosos, de pastores, de teólogos, e eu espero compartilhar alguns conceitos, quem sabe até para despertar a sua curiosidade, você se aprofundar neste assunto. E se você sente necessidade na sua congregação também de trabalhar nesta área, se aprofundar um pouquinho mais e ser usado por Deus para revitalizar a sua congregação. Eu tenho uma apresentação, quero compartilhar essa apresentação, e aqui nós vamos trabalhar esses conceitos. Então, revitalização de igrejas. Então, vamos começar com uma definição. Essa definição do autor Harry Rider: a revitalização da igreja é o ato soberano do Espírito de Deus, pelo qual ele restaura seu povo a vitalidade espiritual e funcional que inevitavelmente leva ao crescimento estatístico das conversões e do discipulado para sua própria glória e nosso próprio bem. Eu não quero comentar muito esta definição, porque temos outras coisas assim apresentadas, mas notem que o centro aqui é Deus. É Deus quem restaura o seu povo, é Deus quem leva ao crescimento estatístico através das conversões, e tudo isso é para a glória de Deus. Então, o centro não é o próprio ser humano, não é a própria denominação, não é o próprio ministério, não é o próprio pastor, mas o centro é o próprio Deus. Esta outra definição é bastante interessante também. Revitalização é um processo através do qual uma pessoa, crente, no caso, o indivíduo, um grupo de crentes, um grupo de estudo bíblico, uma classe da escola dominical, eu coloquei aqui escola sabatina, mas pode ser a escola dominical também, um pequeno grupo, ou uma igreja local, são vivificados espiritualmente, ou seja, experimentam um novo vigor espiritual com relação ao seu zelo, paixão santificada, grande gozo na pessoa do Senhor Jesus, ou seja, o primeiro amor pela glória de Deus, a edificação do seu povo santo e a salvação dos perdidos do outro lado da rua, como também do outro lado do mundo. O processo por meio do qual uma igreja é redirecionada à sua missão de evangelização e edificação, bem como renovada no esforço de ministrar aos outros, de tal forma que o crescimento numérico, espiritual e organizacional se torne uma realidade. Essa definição é do autor Michael Ross. Eu quero compartilhar com vocês, a título de sugestões, um pouco da literatura que existe nesta área. Então, nós temos aqui 2 livros em português, um deles do pastor Ronaldo Lidório, Revitalização de Igrejas, da editora Vida Nova, o outro do conhecido pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, Revitalizando a Igreja. São livros muito oportunos, muito práticos e adaptados à realidade do nosso país, porque foram escritos por autores brasileiros. Eu tenho aqui o outro livro, Estudos Bíblicos de Daquê, Revitalizar para Frutificar. Um outro livro, também de um autor brasileiro, Leandro Silva, e aí um grupo de outros autores, que organizam este livro, Revitalizando a Igreja e Sua Liderança. Aqui nós temos 2 livros de autores norte-americanos, mas muito conhecidos também. Harry Rider, que eu acabei de citar, a definição que ele dá sobre o assunto, A Revitalização da Sua Igreja segundo Deus. E o conhecido pastor Tom Rainer,
Quem Trocou o Meu Púlpito? Timothy Keller, Igreja Centrada, e, novamente, Tom Rainer, este livro, Igreja Simples. E eu acrescentaria aqui, amigos, porque a pandemia, até certo ponto, acabou expondo a fragilidade de algumas das nossas congregações, acabou levando algumas congregações à necessidade do processo de revitalização. Eu colocaria aqui 2 livros bastante recentes, escritos já no contexto da pandemia. Então, novamente, o autor Tom Rainer, A Igreja Pós-Quarentena, é um livro muito apropriado, onde ele apresenta alguns desafios e oportunidades que a pandemia trouxe para nós, essa nova realidade, né? E Neriel Lopes, que é o organizador deste livro, Cristianismo Pós-Pandemia. Neste livro nós temos artigos de diversos autores, a maioria deles são artigos de autores brasileiros, bastante adequados à nossa realidade, onde eles abordam também, entre outros temas, a questão da revitalização da igreja. Então, você tem aí alguma sugestão de literatura, caso você queira se aprofundar ou pesquisar melhor sobre o assunto. Quando a gente busca literatura, a gente percebe que no Brasil ainda não temos tanta literatura quanto nos Estados Unidos. É lógico que eu sugeri para você aqui agora muitos livros em português, muitos deles de autores brasileiros, mas a quantidade de literatura em inglês que nós temos sobre este assunto é infinita. No Brasil, a quantidade é menor, por quê? Nós brasileiros normalmente não trabalhamos muito com estatísticas, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos. A realidade também do primeiro mundo é que o cristianismo está diminuindo ou estagnado no primeiro mundo. Enquanto no Brasil, aparentemente, o cristianismo, especialmente o grupo evangélico, protestante, ainda está num crescimento bastante interessante, bastante acentuado. Mas isso não significa que já não percebamos aqui em nosso meio também os efeitos do processo da estagnação, tornando as nossas igrejas necessitadas, né, do processo de revitalização também. Bom, então aqui estão as questões que eu coloquei. Agora uma pergunta interessante, né? Por que estudar e se preocupar com a revitalização da igreja? Há tantos assuntos, tantos temas importantes, por que fazer deste assunto um tema objeto da nossa atenção e do nosso interesse? Eu diria que a razão principal é o próprio exemplo apostólico. Aqui está um texto do livro de Atos, no capítulo 15 e também no capítulo 16. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. E aí, então, Paulo e Barnabé passaram pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Então, vejam que interessante, o apóstolo Paulo havia estabelecido essas igrejas, mas depois de algum tempo ele achou necessário passar por ali novamente para um processo de fortalecimento. Então, notem que a necessidade de fortalecimento, ou nós usaríamos a expressão revitalização, que é uma expressão mais moderna, essa necessidade não é uma necessidade só do século XXI. No passado também, nos tempos apostólicos, as igrejas nasceram, cresceram e algumas delas morreram. E o apóstolo Paulo achou por bem fortalecer essas congregações. Então, a necessidade de revitalização é parte constante da necessidade do cristianismo. Nós responderíamos, então, aquela pergunta, né, por que se preocupar com isso, com uma afirmação, porque a igreja é muito importante no plano de Deus. E eu transformaria agora essa afirmação numa pergunta, mas por que a igreja é muito importante no plano de Deus? Então, nós acrescentaríamos aqui as seguintes respostas. Primeiro, a igreja é a única instituição que o Senhor prometeu edificar e abençoar. A igreja é a comunidade dos verdadeiros adoradores. A igreja é a assembleia ou congregação mais preciosa sobre a face da terra, pois foi comprada pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu estou apenas mencionando esses aspectos sem muito comentário, porque são afirmações ou frases autoexplicativas, estão baseadas naquilo que a própria palavra de Deus diz.
A revitalização é importante porque a igreja é importante, pois a igreja é a plataforma para a evangelização do mundo. Segundo o apóstolo Paulo, a igreja também é a coluna e baluarte da verdade divina. E, logicamente, é principalmente no contexto da igreja onde a edificação espiritual e o crescimento ocorrem. É no contexto da igreja que a liderança espiritual se desenvolve e amadurece. É também no contexto da igreja que experimentamos e mantemos comunhão espiritual com os outros. E a igreja finalmente triunfará local e universalmente. Agora, você que me ouve, compreende que, logicamente, tudo isto é possível numa igreja saudável, não numa igreja enferma, uma igreja adoecida, uma igreja que está em processo de declínio ou estagnação, uma igreja que esteja necessitada de revitalização. Se isso acontece, logicamente, essas oportunidades e possibilidades não se concretizam. Há necessidade de uma igreja saudável, onde tudo isso que nós acabamos de mencionar possa acontecer. E aqui eu compartilho com vocês, então, algumas questões, alguns dados estatísticos, né, que levam à preocupação com respeito à saúde das nossas igrejas. A maioria dessas estatísticas, como eu mencionei, tem a ver com a realidade norte-americana, mas no mundo globalizado como o nosso, mais cedo ou mais tarde, essas serão também as preocupações dos cristãos no Brasil. Em maio de 2015, este Instituto de Pesquisas, Pew Research, afirmou que o cristianismo nos Estados Unidos declinou quase 8% nos 7 anos anteriores. A porcentagem de americanos que frequentam a igreja cristã no final de semana declinou, num período de 15 anos, de 20,4%, a 17,5%. Isso no período de 1990 a 2005, uma queda de praticamente 3 pontos percentuais. Se as tendências continuarem desta forma, até 2050, a porcentagem de americanos que frequentam a igreja será a metade do que era em 1990. Um dado preocupante: a cada ano, cerca de 3.500 igrejas morrem na América do Norte. Um número astronômico. Também, a cada ano, cerca de 2,7 milhões de membros da igreja tornam-se inativos. E você, na sua realidade, na sua congregação, deve se deparar com este fato. Muitos membros desigrejados. Pessoas que amam a Cristo, amam a Deus, mas que não se identificam com a igreja. E, infelizmente, a pandemia fez com que esse número de pessoas, número de membros, aumentasse. Pessoas que frequentavam a igreja regularmente acabaram deixando de fazê-lo no período da pandemia. Outros dados: de 1990 a 2000, ou seja, num período de 10 anos, o número de membros das igrejas protestantes declinou cerca de 9,5%, ou seja, quase 5 milhões de pessoas deixaram de identificar-se com protestantes num período de 10 anos. Durante o mesmo período, a população dos Estados Unidos cresceu 11%, ou seja, 24 milhões de pessoas. Então, vejam o dado preocupante, o contraste. Enquanto a população está crescendo, o número de membros da igreja decresceu. Praticamente o mesmo índice, né? 11% de crescimento da população, 9,5% de decréscimo dos membros de igreja. Metade de todas as igrejas dos Estados Unidos não acrescentou nenhum membro entre 2010 e 2012. Quantas pessoas a sua congregação batizou no último ano? Ou nos últimos 2 anos? Este crescimento foi através de evangelismo, novos membros, pessoas alcançadas, ou foi simplesmente um crescimento orgânico, os filhos dos membros da igreja que se batizaram? É uma pergunta que nos leva à reflexão. Outro dado interessante: estima-se que 340 mil igrejas protestantes nos Estados Unidos têm uma frequência média de menos de 100 membros. E, estatisticamente falando, quanto menor a igreja, maior a probabilidade dela entrar num processo de declínio e, finalmente, fechar as suas portas. Então, a necessidade de revitalizar estas pequenas congregações
é imensamente grande. Último dado, 94,6% das igrejas da Convenção Batista do Sul, que é a maior denominação evangélica ou protestante dos Estados Unidos, precisam de alguma forma de revitalização. Praticamente 100% destas denominações, das igrejas desta denominação, perdão. Bem, nós temos aqui mais alguns dados, eu pensei que aqueles eram os últimos, mas temos mais alguns dados aqui. 80% dos pastores e 85% das esposas sentem-se desencorajados em suas funções. Este é um quadro bastante preocupante e, logicamente, o estado espiritual, emocional do líder, da sua esposa, acabam se refletindo sobre a congregação também. 70% dos pastores não têm um amigo íntimo, confidente ou mentor. Mais de 50% dos pastores estão tão desanimados que deixariam o ministério caso tivessem outra forma de ganhar a sua vida. Mais de 50% das esposas dos pastores sentem que seu marido entrando no ministério foi a pior coisa que já aconteceu com suas famílias, a coisa mais destrutiva que já ocorreu em suas famílias. 30% dos pastores disseram que estavam em um caso em andamento, um caso extraconjugal, ou tiveram um encontro sexual com alguém da igreja. 30% dos pastores. E, finalmente, uma estatística bastante triste, apenas 1 em cada 10 ministros se aposentará como pastor. Outros acabarão deixando o ministério por diferentes razões. Este é o quadro dos Estados Unidos, uma pesquisa feita em diferentes denominações cristãs, evangélicas e protestantes. Essas últimas informações, você percebeu, relacionadas então com os pastores e o cônjuge, a esposa do pastor. E, logicamente, como eu mencionei há pouco, tudo isso acaba se refletindo também no estado espiritual das congregações lideradas por essas pessoas. Bem, vamos entrar um pouco mais especificamente no assunto. Os que estudam o processo de plantio de igrejas, ou implantação de igrejas, ou crescimento de igrejas, acabam adotando este gráfico como o ciclo de vida de uma igreja. Então, existe o período do nascimento, depois o crescimento desta congregação, ela está num franco processo de fortalecimento, de expansão, até que ele chega ao platô. E aí, no platô, é aquele período de estabilização, de estagnação. E aí começa um processo declinante, em que você tem o período do declínio e, finalmente, a morte. Em qual destas etapas está a congregação que você pastoreia? Em qual destes períodos está a sua congregação? Esta é uma preocupação muito grande também, e uma avaliação é necessária para que as providências sejam tomadas, evitando que a igreja chegue à morte. Logicamente, a primeira e a última fase, voltando aqui, então, o nascimento e a morte são facilmente reconhecíveis. Você vai para uma localidade, você planta uma igreja, você começa um ministério ali, a igreja está nascendo, isso é fácil. Facilmente se percebe, se reconhece esta etapa. A última etapa também, a morte, quando a igreja fecha suas portas, deixa de existir, também é um processo facilmente reconhecível. Agora, as 3 etapas do meio, e eu volto aqui para que você acompanhe, o crescimento, o platô e o declínio, nem sempre são tão facilmente perceptíveis ou reconhecíveis. Que aspectos, que detalhes, que características podem marcar cada um destes 3 períodos, o crescimento, o platô e o declínio? Às vezes a resposta não é tão clara assim, e pode haver até uma pequena confusão, né? Achar, por exemplo, que a igreja está num período de crescimento, quando ela, porventura, pode estar já em processo de platô ou declínio. Então vamos começar aqui pensando um pouquinho num conceito de uma igreja saudável. O que é uma igreja saudável? Que características ou que marca uma igreja saudável? Eu quero compartilhar com vocês o conceito trazido por alguns autores. Vamos começar por Tom Rainer, já mencionado aqui em alguns dos seus livros, né? Ele analisou 50 mil igrejas nos Estados Unidos. Notem que é
um campo de pesquisa muito grande, 50 mil igrejas. E ele afirma que dessas 50 mil igrejas, apenas 13 atenderam os critérios para serem classificadas como uma igreja saudável. Bem, e aí ele apresenta quais são esses critérios, então. Em primeiro lugar, uma igreja saudável é aquela que alcança, no mínimo, uma pessoa com o evangelho a cada 2 semanas. Ou seja, ela alcança pelo menos 26 pessoas no ano. Pessoas novas, não evangelizadas, não alcançadas. Pessoas que até então eram resistentes ou relutantes em relação ao evangelho. O segundo critério, igrejas que têm, no mínimo, um batismo por ano em relação a cada 20 membros. Então, uma igreja com 200 membros, ela deveria ter pelo menos 10 pessoas batizadas. Uma igreja com 400 membros, pelo menos 20 membros batizados por ano. Logicamente que talvez a realidade nossa aqui no Brasil ainda seja melhor do que essa, de um modo geral. Mas, como eu mencionei, este é o quadro dos Estados Unidos e, aos poucos, essa tendência vai se aproximando do nosso país também. Igrejas saudáveis são aquelas que mantêm esse crescimento, esse é o terceiro critério, por um longo período, ao invés de experimentarem apenas uma bênção esporádica. Ou seja, há uma tendência contínua de crescimento. Não apenas um projeto, um evento ocasional, e ali naquele ano a igreja acabou tendo um crescimento espetacular, e nos anos seguintes este crescimento ficou estagnado, ou nem mesmo aconteceu. Então, uma igreja saudável não é aquela que tem apenas um pico de crescimento, mas é aquela que mantém um crescimento saudável por um longo período. Quarto critério, igrejas que tenham causado um impacto significativo na sociedade, desde a sua revitalização. Igrejas assim são desafiadores, mas atingem apenas o nível de progresso e atividades das igrejas pesquisadas. Então, a pressuposição de Tom Rainer, e a conclusão que ele chega através dessa pesquisa, é que igrejas com crescimento significativo e atividades impactantes podem ser consideradas igrejas saudáveis. Notem que o foco dele aqui não teve a ver com questão doutrinária ou devocional. E aí alguns autores apontam que há um perigo também nesta classificação de Tom Rainer, porque isso pode levar a confundir ativismo com saúde. A igreja está ali com muitos eventos, muitas atividades, muitas programações, a agenda lotada, muito movimento, enfim, mas isso não significa necessariamente que a igreja esteja saudável. Este é a observação que alguns autores fazem em relação à pesquisa de Tom Rainer. Um outro autor, bastante conhecido no Brasil também, é Ed Stetzer. A pesquisa dele foi com um grupo menor de igrejas, 324 congregações, mas, segundo ele, há outros critérios que poderiam definir o que vem a ser uma igreja saudável. E ele, então, estabelece 2 critérios. Igrejas saudáveis são aquelas que experimentaram estagnação por, no mínimo, 5 anos, acompanhada de um crescimento medíocre. E aí, consequentemente, essas igrejas romperam a estagnação e passaram a experimentar um significativo crescimento, incluindo uma média de batismos de uma pessoa em relação a cada 30 membros, e um crescimento de 10% ao ano. Então, veja que no começo, a primeira parte da sua definição, pode até parecer um pouco estranho, porque ele está mais definindo o que vem a ser estagnação ou declínio, do que o próprio crescimento saudável. Mas ele usa, então, na primeira parte da sua definição, o critério do que é uma igreja estagnada, ou seja, uma igreja que experimentou um crescimento medíocre por pelo menos 5 anos, para aí, então, romper com esse ciclo e passar a experimentar um crescimento significativo. E ele, então, estabelece um critério para a variação desse crescimento. Uma média de batismos de uma pessoa em relação a cada 30 membros. Veja que é uma porcentagem menor do que a de Tom Rainer. Tom Rainer fala em um batismo a cada 30 membros, mas ele chega ao ponto aqui, Ed Stetzer, de falar de um crescimento de 10% ao ano. Então, uma igreja de
300 membros batizaria 30 pessoas, uma igreja de 200 membros batizaria 10 pessoas, e isso num período longo, não apenas um pico de crescimento. Os que fazem um contraponto a esta afirmação de Ed Stetzer destacam, então, que, mais uma vez, saúde de igreja é identificada ou associada com o seu crescimento numérico. Logicamente, nenhum de nós vai questionar que esse crescimento é importante. O próprio livro de Atos estabelece números, fala em números, trata de estatísticas, né, de pessoas batizadas, enfim, 3.000, 5.000, mas nós não podemos avaliar a saúde de uma igreja apenas por meio do seu crescimento numérico. Deveríamos também acrescentar outros critérios para definirmos o que vem a ser uma igreja saudável. E aí, então, nós chegamos a um outro autor, também bastante conhecido no Brasil, Mark Dever. Ele apresenta, então, as 9 marcas de uma igreja saudável. Então, quais seriam essas 9 marcas? Pregação expositiva, teologia bíblica, compreensão bíblica do evangelho, da conversão, da evangelização, da membresia, da disciplina eclesiástica, ou da disciplina bíblica, né, ou eclesiástica, do discipulado e da liderança. Você conhece esse autor? Conhece também esta ideia definida por ele, das 9 marcas? Existe no Brasil já todo o material dele traduzido, e você vai encontrar ali livros explicando cada uma dessas 9 marcas. Bom, aqueles que fazem um contraponto a Mark Dever dizem, então, que uma igreja saudável, a partir da compreensão dele, envolve aqui, então, doutrina acerca de importantes temas teológicos. Mas também é importante destacar, é importante destacar que a compreensão de saúde de uma igreja pode ser avaliada por seu conhecimento teológico, mas isso carece de complemento também. A perspectiva teológica de uma igreja é fundamental para o seu ministério, mas a compreensão da doutrina não é garantia de expressão correta da mesma. A carta de Jesus à igreja de Éfeso, por exemplo, ali no Apocalipse, capítulo 2, revela claramente esta verdade. Era uma igreja fiel doutrinariamente, mas que havia perdido o seu primeiro amor, havia esfriado nas suas obras e deveria voltar a praticar as primeiras obras, voltar ao seu primeiro amor. Então, notem que esses 3 autores, eles parecem, cada um deles, enfatizar um aspecto distinto: crescimento numérico, crescimento estatístico, ou aspectos teológicos ou doutrinários. O importante seria nós fazermos uma mescla dessas 3 perspectivas para encontrarmos um equilíbrio saudável. E aí nós temos, então, a partir da própria Bíblia, o que o apóstolo Lucas, ou o evangelista Lucas, na verdade, menciona no livro de Atos. E eu quero propor para você estas características, a partir do livro de Atos, como sendo as 4 características que identificam uma igreja saudável. Então, em primeiro lugar, havia perseverança naquilo que era essencial, ou seja, na doutrina, na comunhão com os irmãos e na celebração da ceia, o partir do pão. Você conhece essa afirmação, presente ali no livro de Atos, no capítulo 2, por exemplo. Havia também o cultivo do temor devocional, o qual era uma característica de cada pessoa, do coração, não apenas uma atividade exterior, não apenas uma aparência, não apenas uma fachada externa. Havia também um esforço para a preservação do cuidado de uns para com os outros. E isso era marcado, por exemplo, pela insistência em tomar refeições em conjunto e visitarem-se mutuamente. E, finalmente, a última característica, o testemunho de vida daquela igreja impactava os seus vizinhos, a ponto de os cristãos serem alvo da simpatia das pessoas ao redor. E, como resultado, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, veja que aqui nós temos os elementos de uma forma holística, de uma forma integral. Começando, então, com a comunhão, que eles tinham uns para com os outros.
depois no foco externo, quando eles serviam a comunidade, quando eles atendiam a necessidade da comunidade, e a consequência, ou o resultado, preservando as doutrinas, logicamente, um aspecto importante a salientar, mas o resultado e a consequência era que esta igreja crescia numericamente, pois Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Eu creio que este conjunto de características, ele é mais equilibrado e mais harmônico, mais integral do que aqueles outros que nós apresentamos agora há pouco. Os autores são reconhecidos, os autores trazem uma contribuição significativa e importante, mas eu creio que a partir da palavra de Deus, especialmente do livro de Atos, como nós mostramos aqui, nós encontramos um critério um pouco mais equilibrado para a avaliação do que vem a ser uma igreja saudável. Quando nós vamos ao apóstolo Paulo também, nós encontramos nele uma combinação de doutrina e prática. E isso é encontrado, por exemplo, na carta aos Efésios, que eu já mencionei agora há pouco, a igreja de Éfeso, né? Nos 3 primeiros capítulos desta carta, o apóstolo Paulo expõe ali doutrina, e nos 3 últimos ele expõe exortações práticas, fundamentadas no ensino doutrinário que ele apresentou. Então aqui nós temos um exemplo harmônico, não apenas a doutrina, e não somente o ativismo ou a prática, mas a compreensão doutrinária que leva à prática ou à obediência correta. Com isso, parece correto afirmar que a igreja saudável, na perspectiva de Paulo, possui uma fundação doutrinária e uma expressão, um fundamento doutrinário ou fundação doutrinária e uma expressão ministerial resultante daquele fundamento ou daquela fundação. Agora, amigos, depois de termos definido já o que vem a ser a saúde de uma igreja, é importante nós nos lembrarmos também que a saúde, o crescimento e o sucesso da igreja não são garantidos para sempre. Nós precisamos estar em constante vigilância. Nós, como líderes, nós, como pastores, precisamos estar em constante vigilância. Não é porque aquela igreja, não é porque aquela comunidade, aquela congregação, aquela denominação foi forte, viveu os seus tempos áureos de expansão, de crescimento, de fortalecimento, que isto necessariamente acontecerá para sempre. Há necessidade de constante vigilância, de constante trabalho, de constante acompanhamento, para garantir, então, a permanência destes elementos: a saúde, o crescimento e o sucesso da igreja. Vamos meditar um pouquinho, então, no aspecto do platô, ou da estagnação, que é a nossa preocupação, pois leva, então, ao declínio. Os autores observam que o crescimento pode ocorrer rapidamente, mas o declínio geralmente é lento, imperceptivelmente lento. É como acontece com o ser humano também, né? Se você observa a vida de uma criança, um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, ele experimenta um crescimento fantástico, né? As mudanças que vão acontecendo no próprio corpo humano neste período são maravilhosas. Mas depois entramos para a fase adulta, e eu creio que todos nós já estamos nesta fase, e outros já estão na fase de declínio. E o declínio é lento, imperceptivelmente lento, mas vai trazendo aos poucos as suas consequências. Então, o que é verdade no mundo físico também é verdade no aspecto espiritual. Então, quais seriam os sintomas que nos permitiriam concluir que uma igreja está no processo de platô ou estagnação? Então, um critério, por exemplo, seria a questão da frequência. A frequência estagnada ou que começa a declinar. E eu volto a dizer que o período de pandemia ressuscitou esta preocupação. Porque até, de acordo com as normas da vigilância sanitária, as preocupações da saúde, mesmo que a sua congregação não tenha fechado as portas, mas há pessoas que estiveram ou ainda estão preocupadas em voltar às reuniões públicas. E a grande verdade é que nós não sabemos agora se nós vamos ter, daqui para frente, todas as pessoas, todos os membros, todas as famílias que nós tínhamos antes da pandemia, ou se esse número vai declinar. Então, uma frequência estagnada ou começando a declinar.
A igreja procura, então, substituir a sua saúde espiritual por programas. Então, há uma sobrecarga de programas. O foco agora passa a ser interno. Há um desvio do foco missionário e a igreja passa a trabalhar para a sua automanutenção. Há uma resistência a mudanças, a adaptações, e aqui, quando eu falo de mudanças, estamos falando de métodos. Nós não precisamos mudar, logicamente, nossas crenças doutrinárias, não precisamos mudar nossos princípios, nossos valores, baseados na palavra de Deus, mas precisamos e podemos, sim, adaptar nossos métodos. Aquilo que é essencial, nós não mexemos, mas aquilo que pode ser adaptado para alcançar a nossa comunidade, os que estão ao nosso redor, isso deve ser mudado. Mas há comunidades que são resistentes a mudanças. Por outro lado, uma igreja excessivamente tolerante. Às vezes existe a tentação de começar a rebaixar os princípios para tornar mais fácil o caminho e ver se consegue atrair um número maior de pessoas. Há uma igreja, há uma inércia interna, a igreja está parada ali, né? Mas, por outro lado, ela permanece financeiramente saudável. Os recursos financeiros começam ou continuam a entrar normalmente. Já no período do declínio, nós temos também alguns sintomas que mostram que a igreja está vivendo este período de declínio. Então, uma igreja mais voltada para o passado, como nós éramos, os tempos bons do passado, o que a igreja já fez, a saudade dos tempos antigos. Notem, a história deve ser preservada, as boas experiências do passado devem servir de base para as decisões atuais, mas a igreja não pode viver apenas do passado, do que ela fez, do que ela foi, do que ela conseguiu, porque os desafios do presente estão diante de nós, cada dia. Então, nós temos que enfrentar os desafios do presente a partir das boas experiências, as experiências positivas do passado, mas enfrentar as lutas do dia a dia. Uma mentalidade status quo, ou seja, manter o status ali, né? Estabilizar. Isso está relacionado com a questão de mudanças que eu mencionei agora há pouco, né? Uma má reputação na comunidade. Quando se fala de má reputação, não é necessariamente que os membros da igreja vivam uma vida desregrada, um mau comportamento, ou sejam, vivam à margem, né, daquilo que deveria ser o padrão de conduta dos cidadãos. Não isso. Mas uma igreja que não se envolve com a comunidade. Ela não ajuda a comunidade, ela não serve a comunidade, ela não se interessa pelas necessidades da comunidade. Então a comunidade começa a achar que eles estão ali apenas ocupando um espaço. E aí estão incomodando com os seus carros, que estacionam na rua, estão incomodando com o som, o volume das músicas, o horário dos cultos, e você conhece, sabe essa realidade, né? Agora, se a igreja está servindo a comunidade, a igreja está atendendo às necessidades da comunidade, existe uma propensão favorável da comunidade para com a igreja. Além disso, a igreja em declínio experimenta também um liberalismo teológico, a perda de membros, não há mais uma dinâmica espiritual. A porcentagem do orçamento voltada para as necessidades internas continua aumentando. Não há verba para evangelismo, não há verba para missões, não há verba para envio de missionários, mas há verba para modernizar a igreja, para trazer o luxo, ornamentar a igreja de uma forma mais adequada, né? Então, isso é importante, tem o seu lugar, logicamente, mas não deve jamais acontecer às custas daquilo que é a missão da igreja, a pregação do evangelho. A igreja raramente ora junto e não tem, finalmente, clareza sobre qual a razão pela qual ela existe. Você conhece uma igreja que tenha uma ou algumas dessas características? Se você conhece, então, aí está já acesa a luz amarela, um sinal de preocupação, porque a igreja está em declínio e precisa urgentemente do processo de revitalização. Aqui há outras coisas também que eu vou mencionar rapidamente para nós avançarmos para a parte final. Então, terceirização do ministério,
dissociação entre a dinâmica da cidade, as preocupações da igreja, pouco interesse demonstrado pelos moradores da cidade em relação às propostas da igreja, perda do fervor missionário, a juventude está alheia ao modelo de igreja, perdem-se os jovens também, supervalorização de tradições, estilos e estruturas e resistência a todo tipo de inovação. E dependência de programas ou pessoas, né? Grandes figurões, personalidades, personagens do mundo evangélico, para tentar reverter a tendência de declínio e conseguir novamente o crescimento ou estabilidade. Bem, vamos deixar essas outras características, são muitas que estão aqui, você pode encontrá-las também na literatura que eu indiquei, mas eu quero agora avançar para a parte final. Até aqui nós fizemos um diagnóstico do problema, mas logicamente nos interessa a solução. E como eu mencionei no início, essa é apenas uma apresentação bastante resumida, tocando em alguns pontos para despertar a nossa curiosidade e a necessidade de conhecermos melhor este assunto. Uma pergunta muito interessante que é feita pelos autores que tratam deste assunto é: quem ou o que deve ser revitalizado? A igreja, a liderança, o pastor? Onde está o problema? E melhor, onde está o início da solução? Qual é o primeiro passo, né? É a igreja que deve dar o primeiro passo, é a liderança que deve dar o primeiro passo, é o pastor que deve dar o primeiro passo. Então, essas são perguntas interessantes. O pastor está na mesma dinâmica da igreja, ou o pastor está à frente, tentando arrastar uma igreja que está morrendo, em declínio, ou a igreja está num processo de dinamismo, de força, de entusiasmo, e tentando manter o pastor, né, ainda com brilho nos olhos, com alegria, desenvolvendo o seu ministério. Qual é a realidade? Então, logicamente, não temos condições de responder essa pergunta específica, porque isso depende de cada congregação, de cada comunidade, de cada circunstância, mas é uma reflexão que deve ser feita, né? Na verdade, quem ou o que está precisando ser revitalizado? E aí vem, então, as estratégias. Os autores dizem que, há no mínimo 3 categorias de estratégias para tentar o processo de revitalização. Então, estratégicas do mercado, estratégicas da sociologia e estratégias teológicas. As de mercado. Então, elas vão usar técnicas de marketing, gerência pessoal, gestão de qualidade, administração de resultados, tendo em vista voltar atrás no processo de declínio da igreja. Este autor, Glenn Wagner, avaliou algumas dessas estratégias e elas dizem que são incompatíveis com o conceito bíblico de igreja, pois estruturas empresariais jamais poderão produzir comunidade. Então, vejam, esse é um ponto muito importante. Existem muitos livros sobre liderança, existem seminários sobre liderança, existem treinamentos sobre liderança, coach sobre liderança. Agora, simplesmente pegar esses conceitos e transferi-los para a igreja não é o caminho adequado, porque a igreja vai ou deve viver, sobretudo, a experiência da comunidade. E as empresas, escritórios, grandes corporações, elas não estão preocupadas, logicamente, com comunidade. Elas querem vender os seus produtos. Elas querem estar bem no mercado, o que, logicamente, não é o foco da igreja. Então, estas estratégias mercadológicas, elas não estão em harmonia com o conceito bíblico. Vamos às estratégias sociológicas. Então, neste caso, a identidade cristã do indivíduo é associada ao fato de que ele pertence a um corpo ou comunidade. As pessoas não frequentam apenas, mas elas pertencem a um grupo no qual compartilham valores e ideais. Então, considerando isso, essas estratégias vão avaliar ou vão salientar principalmente os relacionamentos. Os relacionamentos recebem uma ênfase especial, as linhas de comunicação são avaliadas, os ministérios são redirecionados para a integração das pessoas. Logicamente, existem algumas vantagens deste método, os métodos sociológicos.
em relação às estratégias de mercado. Mas também existem algumas deficiências. Então, algumas delas. Neste caso, o conceito bíblico de igreja é reduzido à mera manifestação comunitária. Então, uma vida em comunidade, estamos ali para encontros sociais, confraternizações, comes e bebes, satisfazer as necessidades das pessoas, né? Isto, logicamente, não é tudo. Pode ter o seu lugar, logicamente, mas não é o foco. Transformar o evangelho, outra deficiência, é transformar ou reduzir o evangelho a uma simples mensagem de autoajuda. Jesus, nesse caso, torna-se um mero psicólogo. Vamos atender às suas necessidades, vamos resolver os seus problemas, você vai se sentir feliz, você vai estar bem, você vai gostar de estar aqui no nosso meio, você vai sentir-se aceito pela nossa comunidade, integrado, interagindo com as nossas pessoas, mas isso não é tudo, logicamente. A comunhão, outra deficiência, comunhão em verdadeiras associações de grupos, e o risco iminente de se construir uma igreja segundo a perspectiva do não crente, o que tem resultado em desastre em muitos contextos. Ou seja, é como se diz, é você perguntar ao paciente, ao doente, que remédio ele quer usar. Então, no caso de uma pessoa doente, quem vai definir o remédio? É o médico. No caso do cristão, o cristão está em necessidade, quem vai definir? É Cristo Jesus, é Deus, é a palavra de Deus. E não simplesmente o que as pessoas gostariam, né? O que você quer, como você quer que a igreja seja. Volto a dizer, isso seria como pedir que o próprio doente definisse que remédios ele deve ou gostaria de usar. Assim, esses critérios são um pouco questionáveis. Quantidade de membros, número de novas igrejas plantadas, flexibilidade orgânica e litúrgica, uma igreja que facilmente se adapta às necessidades, né? Contextualização da linguagem, a quantidade de contribuição financeira, essas coisas têm o seu lugar, mas isoladamente elas não retratam necessariamente os frutos mais esperados pelo Senhor. E então agora nós vamos finalmente à abordagem teológica, que seria, logicamente, a mais adequada. Essa abordagem focaliza princípios e paradigmas que são aplicados facilmente em diferentes contextos, por serem baseados na palavra de Deus. Quando se compara a estratégia teológica à estratégia mercadológica ou sociológica, nós podemos concluir, então, que apenas a ênfase, a estratégia teológica não consiste apenas na ênfase sobre princípios e paradigmas multicontextuais, mas na tentativa de analisar a igreja integralmente. Então, o aspecto horizontal, ou seja, a comunhão, o relacionamento entre as pessoas, não é negligenciado, porque a igreja é o corpo de Cristo e nós somos família de Deus. Mas o aspecto vertical também, o relacionamento com Deus, é igualmente ressaltado. Pois nós precisamos, então, somos o corpo de Cristo e a família de Deus. Então, não é ressaltar apenas corpo e família. Isso precisa ser ressaltado. Mas é ressaltar corpo de Cristo e família de Deus. O próprio Jesus ensinou que a revitalização deve gerar, principalmente, e antes de qualquer outra coisa, maior intimidade entre ele e os seus discípulos. Então, este é o caminho. Um outro importante critério a ser considerado é o estabelecimento de prioridades. E ao estabelecer essas prioridades, nós vamos nos lembrar que a participação da liderança é imprescindível, porque o trabalho de revitalização de uma congregação nunca é uma tarefa solitária, mas requer um esforço conjunto. Bem, eu tenho aqui poucos minutos, quero destacar que um processo de revitalização leva no mínimo 1000 dias, ou seja, pouco mais de 3 anos, ou quase 3 anos. Dependendo, logicamente, das circunstâncias, mas, em média, em condições normais, no mínimo 1000 dias. Outras podem demorar, logicamente, mais, dependendo do grau de declínio em que a igreja se encontrava. Então, nós vamos agora finalizar
com algumas estratégias para a revitalização. Primeiro, a oração. Este é o primeiro passo. Começar estabelecendo um grupo de intercessores. Compartilhar o propósito de Deus para aquela igreja, através da oração. Segundo, capacitação da liderança. Então, o processo vai ter continuidade, primeiramente, a partir da liderança. A comunidade, a membresia não pode ser revitalizada se a própria liderança não está revitalizada. Pequenos grupos são muito importantes, grupos pequenos, grupos comunitários, células, para fortalecer a comunidade. A pregação expositiva, e aqui está a ênfase na palavra de Deus, na doutrina. Então, a pregação expositiva, que é uma pregação bíblica, vai fortalecer os membros. Evangelismo, a igreja, então, cumprindo a missão que Deus deu. A comunhão entre os membros. E aqui alguns passos, então, né? O pastor começa formando uma aliança dos principais líderes, mentores, influenciadores da igreja. Essa aliança de influenciadores compreende a necessidade de revitalização e aí passa a orar diariamente por isso. Os líderes e um número crescente na congregação se comprometem a levar a igreja a se parecer mais com a comunidade, servir a comunidade, atender as necessidades da comunidade. A igreja começa a enfrentar, então, as vacas sagradas, né? Ou seja, tradições, costumes, hábitos que não têm mais o seu propósito, podem ser sacrificados, digamos assim, para alcançar um propósito maior. A igreja agora começa a compartilhar com a congregação essa visão de crescimento, de revitalização, de uma forma mais clara, mais convincente. Isso é feito com um senso de urgência. A liderança e o pastor estão dispostos a suportar uma temporada de críticas, porque, logicamente, todo o processo provoca dores, adaptações, questionamentos, então surgirão críticas. O pastor e a liderança devem estar preparados para isso. E, logicamente, a igreja também deve estar disposta a perder alguns membros. Alguns não vão se identificar, alguns não terão interesse, alguns não querem participar deste processo e vão encontrar-se em outras comunidades, vão desejar servir ao Senhor em outras comunidades. Aqui está, então, finalmente, as marcas que vão autenticar o processo de revitalização de uma igreja. A unidade, produzida pelo Espírito Santo, então a comunhão entre os irmãos, né? O exercício dos dons espirituais, cada um servindo a Deus de acordo com os dons que o Espírito Santo lhe deu. O compromisso com a santidade, crescimento espiritual, relacionamentos saudáveis e o poder espiritual que vem de Deus. E eu finalizo, então, esse é o último slide que eu quero compartilhar com você, com este pensamento. Uma igreja forte caminha de joelhos. Uma igreja viva anseia por Deus mais do que pelas bênçãos de Deus. Intimidade com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A obra de Deus não é um substituto do Deus da obra. Nunca houve avivamento espiritual sem despertamento para oração. Quando a igreja ora, Deus trabalha por ela, nela e através dela. O poder não vem como resultado dos nossos métodos, mas como resposta à oração. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas, homens e mulheres de oração. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar com você nesse momento, de compartilhar alguns conceitos, e, sinceramente, eu espero que a sua comunidade ou a sua igreja não esteja precisando de revitalização. Espero que ela esteja bem, esteja prosperando no Senhor, cumprindo o propósito de Deus para ela. Mas fique atento, como eu disse, esta é uma tendência que, mais cedo ou mais tarde, pode chegar à sua comunidade também. Uma igreja saudável hoje não é garantia de que ela estará saudável amanhã ou depois. Então, que Deus ajude você e a sua comunidade, a sua liderança, a estarem atentos a isto. E, havendo necessidade, então, eu coloquei algumas ideias, algumas sugestões. Há muita literatura sobre isso, muito material útil, adequado sobre isso. E se for necessário, se você já estiver necessitando de
um processo de revitalização na sua igreja. Que Deus o ilumine, que Deus o capacite, que Deus o habilite pelo Espírito Santo para conduzir este processo e ter a alegria de ver homens e mulheres crescendo em Cristo Jesus, servindo ao reino de Deus e preparando-se para muito em breve estarmos todos com Jesus no lar celestial. Que Deus abençoe a você e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.